Meus irmãos, nós vamos para a parte 32 da nossa série de mensagens, Aprendendo a Buscar o Senhor. Nós vamos para a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos 4 a 14. Segunda epístola de Paulo, o apóstolo, à igreja da Tessalônica. Capítulo 3. Nós vamos ler dos versos 4 a 16. E confiamos, quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo, para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas, se alguém não obedecer à nossa palavra, por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. Amém. Meus irmãos, nas últimas semanas nós vínhamos estudando as cartas, as mensagens do Senhor Jesus para 7 igrejas no Apocalipse. E em 2 dessas igrejas, tem outras também, mas eu quero enfatizar que em 2 dessas igrejas, na carta ao Senhor Jesus para a igreja de Pérgamo e na carta do Senhor Jesus à igreja de Tiatira, existiu uma reclamação muito específica em relação a um problema que estava acontecendo naquela igreja. No caso da carta a Pérgamo, o Senhor Jesus, ele reclamou que no meio daquela igreja havia a doutrina de Balaão. E na carta a Tiatira, ele reclamou que havia no meio daquela igreja a doutrina de Jezabel. E nos 2 casos, tanto na crítica à doutrina de Balaão, quanto quando ele criticou a doutrina de Jezabel, a reclamação não foi mera e simplesmente que essas doutrinas, esses ensinos, essas práticas estão erradas. O problema não foi simplesmente que essas práticas são erradas. O problema e a reclamação de Jesus é: por que
Ao acontecer essas coisas, esses erros, essas práticas falsas, essas doutrinas falsas no meio da igreja, por que é que vocês toleram, permitem que isso continue a acontecer na igreja? Ou seja, a reclamação do Senhor não foi simplesmente isso está errado, mas por que é que estando errado continua a acontecer dentro da igreja? E depois do sermão de hoje, vocês vão aprender no dia de hoje que as palavras do Senhor Jesus contra essas duas igrejas, vocês vão ter hoje a oportunidade de se provar e de se testar se vocês vão cair na mesma condenação que essas duas igrejas receberam. Nós, a Igreja Presbiteriana Reformada de Campo Bom, precisamos entender que o que o Senhor Jesus disse para Tiatira, que ele disse para Pérgamo, nós também temos que observar. E nós precisamos saber se em nosso meio nós também não toleramos Jezabel e Balaão. E nós vamos descobrir se nós vamos ser fiéis à ordem dos 12 apóstolos, de tirá-los e de notá-los e de reprová-los em nosso meio. Do contrário, a mesma coisa que nós lemos Jesus criticar sobre aquelas igrejas, nós não poderemos dizer, nós, Jesus, somos diferentes. E aquilo que Jesus disse na carta ao Apocalipse, ele diz aqui também. Quer dizer, o apóstolo Paulo diz aqui também, em 2 Tessalonicenses, sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, antes de começar a comentar um texto aqui, eu quero fazer uma pergunta inicial para os irmãos. Quero fazer uma pergunta inicial para os irmãos. Vamos dizer que você tem um amigo, que você tem um irmão, que você tem uma irmã que é um bêbado ou que é um drogado, e essa pessoa destrói a sua vida, vai destruindo através das drogas, da bebida e de várias outras maneiras. Vamos falar desse pecado. E aí, você fala, você levaria essa pessoa, esse bêbado, esse drogado, para salvar, para ajudar essa pessoa, você levaria essa pessoa para o bar? A pergunta que estou fazendo. Tenho o meu irmão aqui, eu tenho meu primo que ele é alcoólatra. E eu preciso ajudar ele. Primo, eu vou te dar uma ajuda. Todo dia eu vou para o bar contigo. Isso vai ajudá-lo? Faça essa pergunta. Ou, se você conhece alguém que tem problemas e fraquezas na parte sexual, aí você fala, você adúltero, você que destruiu o seu casamento, eu vou te ajudar. Como é que eu vou te ajudar? Eu vou te levar para um prostíbulo. Isso vai te ajudar. Isso vai ajudar? Não. Então a pergunta que eu quero fazer, por que é que o bar não ajuda o alcoólatra? A pergunta que eu estou fazendo. Por que é que o bar não ajuda o alcoólatra? Por que é que o prostíbulo não ajuda o adúltero? Por que é que esses lugares não ajudam as pessoas com esses problemas? Porque nesses ambientes, a resposta é porque nesses ambientes, esses pecados são aceitos e não só aceitos, são promovidos, são exaltados. E aí que vocês vão entender que se nós queremos uma igreja onde as pessoas são salvas, então na igreja esses pecados não podem ser promovidos. Se você aceitou que o bar não é bom para o alcoólatra, ou que o prostíbulo não é bom para o adúltero, então você tem que reconhecer que o único
maneira pela qual a igreja pode se dizer um lugar onde existe salvação é se na igreja não houver tolerância por esses pecados. E é isso que nós vamos ver que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Vamos lá. E no verso 4, o apóstolo Paulo, ele começa com uma palavra dando um crédito aos Tessalonicenses. Veja que ele dá um crédito. Ele fala assim, ó. E confiamos quanto a vós, verso 4. 2 Tessalonicenses 3, verso 4. E confiamos contra vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mandamos. Está falando, eu confio que vocês fazem e vão continuar fazendo o que nós, os apóstolos, ensinamos para vocês. Depois de dizer isso, ele vai acrescentar uma ordem mais específica. Ele diz, eu confio que vocês vão me obedecer, porque vocês sabem que eu sou um apóstolo. Vocês vão me obedecer. E aí, ele vai acrescentar uma ordem específica no verso 6. Antes de falar dessa ordem específica, vamos refletir aqui. Por que é que a igreja dos Tessalonicenses tinham que obedecer ao que os apóstolos mandavam? O que os apóstolos mandavam tinha que ser obedecido? Porque o Pai enviou Jesus ao mundo e lá no batismo de Jesus, o que o Pai, em outras ocasiões, mostrou? Este é meu filho. Este não é um homem qualquer. Este é o meu filho que se fez carne e vocês têm que ouvi-lo. E se vocês lerem o Evangelho, vocês sabem que isso literalmente aconteceu mais de uma vez. Deus, a voz de Deus vindo do céu, mandando obedecer e seguir Jesus. E aí, Jesus escolheu 12 apóstolos e ele disse que esses 12 apóstolos estavam sendo escolhidos para ensinar ao mundo o que é que Jesus ensinou. Então, os 12 apóstolos e depois o apóstolo Paulo foram escolhidos por Cristo e Cristo concedeu autoridade a eles. E assim como existiram milagres para confirmar a autoridade de Cristo, o Pai realizou milagres sobre Cristo, voz do céu, a luz ficando escura, o sol se apagando quando Jesus morreu, ressurreições, curas, um monte de sinais e prodígios para confirmar que esse Jesus não era um homem qualquer. E da mesma forma, Jesus, ele concedeu aos 12 apóstolos e ao apóstolo Paulo diversos sinais para confirmar que os apóstolos eram verdadeiramente enviados por Jesus. Então é por isso que todos aqueles que seguem a Jesus precisam seguir o que os apóstolos mandaram. E é isso que é o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? O Novo Testamento são os livros escritos pelas pessoas que Jesus escolheu, pessoalmente escolheu, para ensinar sua doutrina ao mundo. Então, é algo muito maravilhoso que nós tenhamos a doutrina de Cristo registrada por escrito nos escritos dos apóstolos, e quem quer obedecer a Jesus precisa obedecer aos apóstolos, porque os apóstolos foram enviados por Jesus, assim como Jesus foi enviado pelo Pai. Por isso que ele diz no verso 4, e confiamos quanto a vós no Senhor, que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Então entenda que quem não obedece o que os apóstolos ensinaram, estão desobedecendo Jesus. Quem desobedece Paulo, quem desobedece Pedro, quem desobedece João, quem desobedece Tomé, quem desobedece Mateus, quem desobedece Bartolomeu, está desobedecendo ao que Jesus ensinou. É simples assim. O Novo Testamento não foi qualquer um que saiu escrevendo. O Novo Testamento foi escrito pelos apóstolos de Jesus. Mateus andou 3 anos com Jesus. Jesus impôs as mãos em Mateus para que Mateus realizasse grandes sinais e prodígios. E aí Mateus abriu os olhos dos cegos
e aí Mateus ressuscitou mortos, e aí Mateus falou nos idiomas milagrosamente, começou a falar em idioma que ele nunca tinha estudado. Ele fez todas essas coisas porque Jesus escolheu ele como apóstolo, e sob a autoridade de Jesus, ele foi lá e escreveu o Evangelho de Mateus. Então não é qualquer um que saiu escrevendo. O Novo Testamento é escrito sob a autoridade de Cristo, concedido aos 12 apóstolos e o apóstolo Paulo. Por isso, vocês vão fazer, verso 4, o que nós mandamos. E aí no verso 6 existe uma ordem específica. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer em nome de nosso Senhor Jesus Cristo? Quer dizer que esta ordem que eu estou dando, foi Jesus que me mandou dar essa ordem para vocês. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Então veja que no verso 6 existe uma tradição. Tradição. Essa tradição aí é tradição que de nós os apóstolos, recebeu. Se vocês observarem na Bíblia, existem dois tipos de tradições na Bíblia. Dois tipos de tradições. O que é uma tradição? É algo que é passado de um para o outro, de geração em geração. E aí na Bíblia existe a tradição dos homens, que Jesus condena em Mateus 5 e Marcos 7. A tradição dos homens são coisas que os homens inventam. Os homens inventam as coisas e vai passando de geração em geração. Isso é tradição de homens. Por que é tradição de homens? Porque é inventado por homens. Mas a Bíblia também fala sobre a tradição dos apóstolos, que vocês leem aqui no verso 6. A tradição dos apóstolos. Deixa eu dizer para vocês, o cristianismo, ele é uma religião tradicional. Quer dizer que todas as práticas e todas as crenças do cristianismo, para que sejam legítimas, precisam ser tradicionais. Nenhuma crença cristã que seja inventada em 2021 é autêntica. Por quê? Porque o cristianismo não foi fundado por ninguém que nasceu em 2021. O cristianismo foi fundado por Jesus Cristo. Cristianismo fundado por Jesus Cristo, por meio dos seus apóstolos. E esta fé que nos foi transmitida pelos apóstolos precisa ser preservada até o fim do mundo. Essa é a tradição dos apóstolos. Então, por exemplo, nós temos a tradição de celebrar a ceia do Senhor. De onde veio essa tradição, esse costume? Veio da noite em que Jesus foi traído, ele mandou os 12 apóstolos celebrar a ceia do Senhor. E ao longo dos séculos, a igreja tem que preservar o que os apóstolos ensinaram. Então, tudo que a igreja ensina tem que ser tradicional, porque tem que ser de acordo com a tradição dos apóstolos. E tudo que é inovação, tudo que é novo, tudo que alguém teve a ideia de fazer, deve ser rejeitado porque é uma tradição dos homens. Toda tradição dos homens, Jesus ensinou em Mateus 15, deve ser rejeitada e deve ser preservada somente a tradição de Cristo. E, na verdade, toda tradição humana é uma inovação. Quer ver? Em Êxodo, livro de Êxodo, Arão, ele fez uma imagem de Deus, nós falamos sobre isso nas últimas semanas. Arão fez uma imagem de Deus na forma de um bezerro. Isso é verdadeiramente tradicional ou foi uma inovação? É óbvio que foi uma inovação,
Porque se você ler Gênesis, o povo de Deus, desde o princípio, não adorava Deus através de imagens. Então, quando Arão fez aquela imagem, uma tradição humana, ele estava inovando em relação ao culto que Deus tinha estabelecido desde o princípio, que é espiritual. Então, toda invenção de culto pode ser antigo em relação a nós. Mas em relação a Deus é sempre inovação, porque não foi ele que ordenou, não foi ele que instituiu. Então, quer ver outro exemplo? Acender velas para adorar a Deus com a vela na frente da imagem. Isso é uma inovação ou isso é realmente tradicional? É realmente tradicional para nós. Eu tenho menos de 40 anos, então isso é antigo, mas na verdade para Deus isso é uma inovação, porque Deus não mandou isso. Se você olhar para a história da igreja, isso é novo, porque não foi mandado pelos apóstolos. E é isso que Paulo está falando, no verso 6. O cristianismo, ele é de acordo com a tradição que de nós, os apóstolos, vocês receberam. E aqueles que se dizem cristãos e não andam conforme essa tradição, essa doutrina, esse ensino dos apóstolos, eles andam, olha só a palavra que Paulo usa, desordenadamente. Eles estão fora do que Jesus ensinou, eles estão desordenados. E aí a gente tem que entender que tudo o que você andar, tudo que você escolher, tudo que você fizer fora do que Jesus mandou, é uma desordem. Então, e aí nesse contexto, Paulo vai dar uma ordem. Que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente. Então existe uma ordem, uma obrigação, um dever da igreja em relação àqueles que ensinam outra doutrina, que vivem as suas vidas de uma determinada forma que contradiz o que Jesus ensinou. E é isso que nós tínhamos visto nas cartas para o Apocalipse. Jesus reclama, por que vocês estão andando junto de Jezabel? Por que vocês estão andando junto dos seguidores de Balaão? Por que no seu meio existem aqueles que andam desordenadamente e vocês tratam isso normalmente? E Paulo vai dizer no verso 7. Vocês não lembram do exemplo que eu dei? Porque vós mesmo, verso 7, sabeis como convém imitar-nos. Veja, como convém imitar os apóstolos. Isso é algo muito importante. O cristianismo é imitar os apóstolos. Então você lê lá. Eu estou dando exemplos, vamos pegar alguns exemplos. Você lê lá a história do apóstolo Paulo em Atos, capítulo 16. Diz que o apóstolo Paulo expulsou o demônio de uma mulher que era feiticeira, trabalhava com feitiçaria. Então, se você seguir o exemplo dos apóstolos, você vai se envolver com feitiçaria? Não, porque o exemplo que eles davam é que eles criam que a feitiçaria era demoníaco. Se você seguir o exemplo do apóstolo Pedro, você vai prestar adoração ao apóstolo Pedro? Não. Porque quando o apóstolo Pedro pregou para os italianos pela primeira vez, você sabia que? Sabe quem foi o primeiro homem a pregar para os italianos, os da Itália? Foi Pedro, em Atos capítulo 10. Ele pregou para um italiano, Cornélio. Sabe qual a primeira coisa que Pedro ensinou para esse italiano? Não me adore porque eu sou apóstolo Pedro. Os italianos não aprenderam isso até hoje. Foi a primeira coisa que um italiano ouviu da boca do Pedro. Parece até que Pedro tinha o Espírito Santo e estava profetizando, né? Era isso que os italianos iam querer fazer. Mas, o que seria seguir o exemplo de Pedro?
é eu viver a minha vida. Então, Paulo está dizendo isso no verso 7. Vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. E aí, ele vai dar o exemplo concreto nos versos seguintes, que ele, Paulo, ele não era um preguiçoso, mas ele se esforçava para trabalhar, para ganhar o seu próprio pão. Então veja aqui que não ser trabalhador, ser preguiçoso e vagabundo é contrário à tradição dos apóstolos. Nós temos que trabalhar e ganhar o nosso próprio pão. E aqui ele diz algo interessante no verso 9, ele diz: não porque não tivéssemos autoridade. E o que quer dizer isso? Não que não tivéssemos autoridade. Por quê? Porque Paulo, como apóstolo, se você ver lá em Atos, ele poderia receber um salário da igreja. Ele está dizendo, eu até teria direito de receber um salário da igreja. Mas nós queríamos dar um exemplo para vocês. É como se dissesse, eu percebi que tinha muito vagabundo aqui na Tessalônica, e eu queria dar um exemplo de ser um trabalhador. É isso que ele está falando. E realmente, na Grécia, naquela época, tinha muita gente que não queria trabalhar, só ficava filosofando e não queria trabalhar. Mas isso é outro problema. Tessalônica era na Grécia, para quem não sabe. Mas Paulo está dizendo, nós demos exemplo para vocês. E aí ele vai chegar na conclusão que, conclusão do verso 10. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto. E se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Eu não quero trabalhar. Tudo bem. Então fica sem comer. Fica sem comer. Então, Paulo está dando um exemplo de ensino de Jesus. Jesus ensinou, com base no livro de Provérbios, que ensina muitas vezes, que é pecado ser vagabundo, preguiçoso. E ele, Paulo, que poderia receber um salário da igreja, ele viu que esse problema estava muito grande ali, ele falou, não, eu tenho que dar um exemplo aqui, para ninguém achar que eu sou também. Eu vou trabalhar muito para todo mundo ver que é assim que Jesus mandou. É isso que ele está dizendo. E aí ele vai dizer, e vós, irmãos, verso 13, não vos canseis de fazer o bem. Ele usa essa palavra, canseis, porque o preguiçoso ele sente cansaço, né? Ele fala, não se cansem de fazer o bem. Como eu, Paulo, te ensinei e como Jesus ensinou. E aí ele vai dar uma ordem com base nisso, no verso 14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Então existe no verso 14 uma ordem em relação àqueles que eram escandalosos no meio da igreja. Então se tivesse alguém na igreja que fosse um idólatra, se tivesse alguém na igreja que não gostava de trabalhar, se tivesse alguém na igreja que era um adúltero, se tivesse alguém na igreja que era um mentiroso, se tivesse alguém na igreja causando escândalos, você vê que no verso 14 existe uma ordem do apóstolo Paulo que impõe uma obrigação sobre toda a igreja. Veja que no verso 14 tem uma obrigação sobre toda a igreja em relação ao que as pessoas da igreja devem fazer com essa pessoa. Ele diz, notai o tal e não vos mistureis com ele. Aí você fala, notai o tal, o que quer dizer notai? Quer dizer que ele vai ser anunciado, a igreja vai saber quem ele é. A igreja vai saber de seus pecados, vai ser revelado à igreja que ele é um desordenado que se põe contra a doutrina de Cristo.
Você fala, poxa, mas aí ele vai ficar com vergonha. Aí ele vai se sentir humilhado. Sim, e a intenção é esta, verso 14. Para que se envergonhe. Ele tem que ser envergonhado, estão vendo? Eu vou repetir. Isso é uma ordem de Jesus Cristo. Aí você vai falar, poxa, pastor, mas na igreja todo mundo é pecador. Isso é verdade. Mas na igreja ninguém deve ser um pecador teimoso, obstinado e que causa maldade para as pessoas. São duas coisas diferentes. Existe o pecador que constantemente se arrepende e existe o pecador que não se arrepende, resiste à verdade e envergonha o evangelho. Duas coisas completamente diferentes. Por isso eu quero mostrar para vocês sobre quando que o Senhor Jesus falou sobre esse assunto aqui, ó. Abram em Mateus capítulo 18. É onde o Senhor Jesus falou sobre esse mesmo assunto. Mateus 18, verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Quero observar uma coisa aqui. Você veja que no começo, no verso 15, existe alguém que está tendo uma prática escandalosa, e aí Jesus manda repreender essa pessoa. Só que vocês veem que existe uma preocupação inicial que essa repreensão seja em privado. Ó, vai e repreende entre ti e ele só. Quer dizer, é um problema entre só vocês dois. Então eu quero mostrar para vocês que o Senhor Jesus tem uma preocupação em manter a privacidade do que está acontecendo. Ele fala, você fez algo pecaminoso, mas você foi repreendido, você se arrependeu, encerrou o assunto ali. Ó, se arrependeu, encerrou o assunto. Dá graças a Deus e acabou, não precisa contar para ninguém. E vocês sabem, meus irmãos, muitos de vocês sabem que essa é a prática na igreja. Muitos aqui já foram repreendidos por mim, se arrependeram e a maioria nem sabe que isso aconteceu. A maioria aqui não sabe das coisas que acontecem nessa igreja. E vocês são testemunha, muitos de vocês são testemunha do quanto que nessa igreja nós já vivenciamos grandes libertações de pecados. Nessa igreja aqui já ocorreram grandes pecados que as pessoas foram libertas, chegaram aqui com vício, chegaram com isso e com aquilo, e agora é outra pessoa. Porque em algum momento eu repreendi e a pessoa se arrependeu, ou foi repreendido por outra pessoa, a pessoa se posicionou. Então isso significa que a igreja é um lugar de salvação, e essa igreja aqui é um lugar de salvação. Eu sou testemunha de o quanto de vocês, na vida de vocês, já tiveram envolvidos com pecados terríveis. Tem gente que já chegou aqui, já foi viciado em um monte de coisa, que tinha um pensamento errado, que já frequentou isso, já frequentou aquilo, já frequentou o centro daquilo outro, mas neste lugar encontrou salvação e a sua vida foi inteiramente impactada. Vocês são testemunhas. Ah, mas eu não ouvi tantas histórias assim. Claro. Para que a gente vai colocar em público? Não é para colocar em público. Quando é que entra o público? Vamos por 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois.
Ó, leva contigo ou dois, ou seja, ainda estamos tentando aqui resolver entre nós. Nós estamos aqui tentando resolver entre nós, sem envolver muita gente. E aí você vai dizer que só no verso 17, ó, no verso 17, e se não as escutar, diz-o a igreja. E aí vai vir toda a igreja, que é o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses 3. E aí não quis escutar a igreja. Aí você pode passar a considerar essa pessoa como um idólatra, não é cristão. Considere como gentil publicano. O que é gentil publicano? É alguém que não é cristão. Pode até estar na igreja frequentando, mas tem que se converter ainda. A gente ora para se converter, mas a gente não considera como irmão. É o último estágio. O estágio que o apóstolo Paulo está dizendo na carta dele lá é esse, ó, diz-o à igreja. Estão vendo? Diz-o à igreja. É isso que ele está falando lá no... Pode voltar, 2 Tessalonicenses 3. E aí a gente tem que se perguntar, poxa, mas por que a igreja vai estar preocupado com o que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer? Será que a igreja é um ambiente de fariseus que só ficam apontando o dedo para as pessoas, dizendo você isso, você isso? Muito, muito pelo contrário. Essa ordem do apóstolo Paulo, como eu disse aqui no início, ela tem como objetivo fazer com que a igreja seja um ambiente fundamentado no amor e na misericórdia. Jesus Cristo fundou a igreja para que a igreja fosse uma comunidade de amor e de misericórdia. E as igrejas que não praticam isso daqui, elas são igrejas sem amor. E eu vou mostrar para vocês por que são igrejas sem amor. As que não fazem isso daqui. Abram em 1 Coríntios. Abram em 1 Coríntios. É capítulo 6. Verso 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então aí Paulo está dizendo quem é que não vai herdar o reino de Deus. Aí você fala, poxa, agora eu estou mal, porque eu caí numa dessas coisas aqui, talvez seja pensando. Mas aí entra o verso 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome de Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, nessa igreja aqui, tem muitos. E se a gente for olhar para o seu histórico, tem fornicador, tem idólatra, tem adúltero, tem afeminado, tem sodomita, tem ladrões, tem avarento, bêbado, maldizente. Nessa igrejinha aqui. Tem gente com essas histórias. Essas coisas, esses pecados. Mas o que é que diferencia a nossa igreja de um bordel ou de um bar ou da Sapucaí no Carnaval do Rio de Janeiro? É o verso 11. É que todas essas pessoas aqui, todos esse tipo de pessoa, podem vir nesta igreja para ser lavado, para ser santificado, para ser justificado no nome do Senhor Jesus. Todos esse tipo de pessoas podem vir aqui e ser lavado por Jesus. Talvez você cometa esse tipo de coisa, aí você chegou aqui e você cantou o Salmo 51. E você pediu para Jesus te lavar da mentira, te lavar do adultério, e você saiu daqui lavado, não vai para o reino de Deus. Agora o reino de Deus é seu, porque Jesus está te salvando.
Talvez você seja um adúltero, um homem efeminado, um bebum. E aí você entrou aqui, ouviu o evangelho, se arrependeu, imediatamente Deus perdoou todos os seus pecados. Sabe qual é o nome disso? Graça. O nome disso é graça. Só que aí tem um problema. Existem determinadas igrejas no Brasil. Eu falo, pastor, você fala muito do Brasil. Eu estou aqui, não vou ficar falando de outros países. Eu estou falando da realidade brasileira. Tem muitas igrejas no Brasil, e se você for nessas igrejas durante as chamadas festas juninas, dentro da própria igreja, vai ter gente se embriagando. E a própria igreja vai estar vendendo cachaça para esses bêbados. Eu não estou falando de coisa lógica. Você sabe que no Brasil, festa de São João, festa de São Pedro, vai aí nas igrejas que tem espalhadas pelo Brasil, que eles vão te dar cachaça até você cair, no próprio terreno da igreja. No próprio terreno da igreja. Eu pergunto, se eu for um bêbado, e eu quiser ser livre, essa igreja está me dando esperança? Ela está me dizendo que isso é errado? Quando os membros daquela igreja são bêbados e ninguém diz nada. Pelo contrário, é vendido essas bebidas para as pessoas encher a cara na própria igreja. Então, essa igreja não está amando o bêbado. Essa igreja odeia os bêbados, porque ela permite que os bêbados continuem vivendo as suas vidas miseráveis na cachaça. Isso é amor? Dar veneno para alguém que está morrendo? E se porventura eu for um idólatra? Ou vamos ser mais específico aqui. E se porventura eu seja alguém que acredite em reencarnação? Eu sou kardecista. Eu acredito em reencarnação, eu acredito em conversar com o morto. Vocês sabem que muitas igrejas no Brasil está cheia de pessoas que acreditam nisso. Está cheio de pessoas que acreditam nisso. Ué, o Brasil é cheio de pessoas que estão nas missas e depois estão no centro de Umbanda. Ou não é assim? E por que é assim? Porque essas igrejas não disciplinam as pessoas. Vocês sabem que a maioria das igrejas brasileiras, você pode ser médium. Eu estou falando de igreja de forma geral. Você pode ser médium, estar todo domingo na missa, ser amigo do padre e ninguém vai te expulsar. O Brasil foi montado em cima disso. Foi montado em cima de versões de cristianismos onde não é obedecido à tradição dos apóstolos. Como é que eles dizem? Que nós somos a igreja apostólica. Mas não é capaz de disciplinar um bebum e dizer para o bebum, você vai para o inferno se você não se arrepender. Ah, mas fala que é errado. Até no bar vão te dizer que não é bom ser alcoólatra. Até no boteco vão te dizer. Só que aí vão passar a mão na tua cabeça e vão te dar o próximo copo. Passar a mão na cabeça, vitimizar até a prostituta. Vai dizer, poxa, você tem um casamento ruim. Pena, vai conversar com você. A igreja não é isso. A igreja deve amar aos pecadores. A igreja tem que amar os pecadores. O que é amar os pecadores aqui? É dizer, idólatra, isso está errado. Seja livre em Jesus, seja lavado em Jesus, seja liberto em Jesus. Esse aqui é o ambiente para você ouvir de Jesus e saber que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus, mas há esperança em Jesus.
Esta é uma igreja que tem amor. Essa é uma igreja que tem amor. Agora vamos dizer. Abro agora, vocês estão em 1 Coríntios 6, né? Abra agora em 1 Coríntios 5, um capítulo antes. Vamos ler os versos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, que nem a entra entre os gentios se nomeia. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Verso 2. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Agora, verso 6. Não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Para aí. Então, preste atenção na palavra no verso 2, ensoberbecido. E a palavra no verso 6, vanglória. Sabe o que é ensoberbecimento e vanglória? É ser uma pessoa arrogante. É ser uma pessoa arrogante. O que é arrogante aqui para Paulo? O que é ser arrogante? É quando a igreja não disciplina as pessoas. Então, se um líder, se um pastor acredita que as pessoas não devem ser repreendidas, não devem ser disciplinadas, Paulo está dizendo que essa pessoa é soberba. Essa pessoa é arrogante. Olha só como que a ideia de arrogância na Bíblia é diferente da que os homens inventam. Para os homens, arrogante é se você o cara está adulterando. Aí você está falando, isso acontece, né? E deixa ali mesmo. Paulo está dizendo isso é arrogância. Por que é arrogância? Porque vocês estão querendo saber mais do que Deus. Deus está dizendo que isso é mal, você está dizendo que é bom. Isso é arrogância. Arrogância. Verso 6. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Vamos refletir aqui sobre esse negócio de um pouco de fermento. Vamos dizer que você é um homem adúltero e que pela sua fraqueza, homens adúlteros são homens fracos e sem honra. E aí você, um homem fraco e sem honra, decide que você se arrepende, você quer ser um homem honrado, você entende que você fez da sua mulher e dos seus filhos vítima, e você quer se arrepender e ser um homem honrado. Quem que você vai procurar? O bar? Quem que você vai procurar para te ajudar? Vai procurar a igreja. E aí, ao procurar a igreja, começa a andar com aquele povo, buscando arrependimento, buscando saber como é que é ser um homem de verdade. E toda a igreja tem que te ajudar. Porque você vai ver nos homens daquela igreja modelo. Vou começar a observar, olha só como os homens dessa igreja aqui tratam bem as suas esposas, amam as suas esposas. Isso vai servindo de ajuda para o adúltero. Agora, se ele chegar na igreja e ele percebe que as pessoas dali adulteram também, e que não tem problema, o que isso vai causar no adúltero? Ele não vai encontrar apoio nem salvação. Então, vocês veem, meus irmãos, que a ideia de não disciplinar, ela é tratada pelas igrejas como uma ideia de amor e misericórdia, mas na verdade ela é um ódio. Porque quando nós não disciplinamos, quando o cara é bebum, idólatra, adúltero, enrola os outros por aí, e ele não é disciplinado, você está eliminando toda a esperança de salvação para aqueles que realmente querem ser salvos. Você está dificultando. Por quê?
Por que eu vou para essa igreja se lá todos os casamentos estão destruídos? Que esperança vai haver de salvar os casamentos se está tudo destruído naquela igreja? Você vai mandar? Você sabe que hoje está até difícil às vezes recomendar a igreja. Você não sabe se vai mandar para aquela igreja lá e se vai ter gente lá que o problema é pior. Sabe por quê? Porque não tem disciplina. Vocês sabem, meus irmãos, que eu converso com muita gente e eu ouço muitas histórias. Todo dia eu ouço uma história mais assustadora do que outra do que acontece por aí no Brasil. Envolvendo tudo. E um dos grandes problemas do Brasil, historicamente, é o problema da família. Você conversa muito com muita pessoa, muita gente vai te contar: o meu pai era alcoólatra. Meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe, era agressivo com os filhos, e hoje eu tenho problemas por causa disso. Isso é a história de muitas famílias brasileiras. É uma história terrível. Aí você vai se perguntar: peraí, esse cara bêbado, agressivo dentro de casa, por que ninguém fazia nada contra ele? Por que ele fazia essas coisas e não havia oposição? Aí muitas vezes você vai descobrir que o cara foi criado na igreja, é batizado criança, criado na igreja, e em nenhum momento alguém daquela igreja foi lá confrontar essa pessoa. O Brasil foi construído em cima disso. O Brasil foi construído em cima disso. De igrejas só de fachada. Pastor, você está sendo duro. Não, eu estou sendo amoroso. Eu estou amando vocês porque eu estou te mostrando que doente precisa de remédio e não de veneno. Um pouco de fermento levela toda a massa. Volta para 2 Tessalonicenses 3. Então, o que Paulo quer dos Tessalonicenses? O que Paulo quer dos Tessalonicenses é que eles preservem o Evangelho. Que o Evangelho seja preservado naquela igreja. Se você é um caloteiro, você vai vir para a igreja e você vai perceber que todo mundo ao seu redor se esforça para ser honesto. Que se você é um homem que não ama sua mulher como você tem que amar, você vai vir para a igreja e perceber que essa é uma comunidade de homens que amam suas esposas. Você vai perceber que é uma comunidade de esposas que amam sua mulher. Você vai perceber que é uma comunidade de pais que realmente amam seus filhos. Que aqui, marido não pode abandonar a família. Que aqui, mulher não pode abandonar a família. E dizer, você que se vire para criar essa criança. Que aqui você não pode ser um viciado, você não pode ser um bêbado, você não pode ser um idólatra. Que aqui, a doutrina de Jesus é realmente levado a sério. Porque se não for assim, nós estamos te fazendo um grande mal. Porque nós estamos tomando o nome de Deus em vão. Terceiro mandamento, não tomarás o nome de Deus em vão. Nós vamos um dia aqui se aprofundar nesse mandamento, mas vocês sabem o que é tomar o nome de Deus em vão? Uma das principais maneiras de tomar o nome de Deus em vão é quando você se identifica com Deus, mas os seus atos envergonham o nome dele. É um dos mais importantes mandamentos e é muito negligenciado. Você usa o nome de Deus para fazer com que esse nome seja blasfemado entre as nações. Isso é tomar o nome de Deus em vão. E aí, as pessoas não conseguem mais enxergar a luz do Evangelho, porque a luz do Evangelho está misturado com uma série de coisas. E quem é que é prejudicado? O pecador que precisava ser salvo.
Então, as pessoas precisam entender que o cristianismo não é só teoria. Não é só palavras vazias. O cristianismo, ele é concreto na comunidade que professa o nome de Jesus e que mostra que o poder do evangelho é real. E eu sei que o poder do evangelho é real na vida de muitos que estão aqui. Não digo todos porque eu não estou vendo todo mundo. Talvez tenha algum joio aí no meio, eu não estou vendo. Mas eu sei o quanto que vocês já foram impactados pelo evangelho. Eu conheço a história de cada um de vocês, eu conheço a vida de cada um de vocês, de onde vocês vieram, o que vocês já passaram, eu conheço. Todo mundo que eu estou vendo aqui eu conheço. Quase todo mundo. E eu sei o quanto que o evangelho é poderoso para transformar. E é por isso que Paulo diz, no verso 14: mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal. É alguém que está ali no meio, obstinado. É alguém que está ali no meio, que ele é exortado e ele não se arrepende. É alguém que está ali no meio, mas de segunda a sexta, a sua prática de vida está negando Jesus e tomando o seu nome em vão. De forma que alguém vai olhar para ele e dizer, bom, se eu quiser eu queria ter uma família séria. Eu até pensei em ir para a igreja para pedir a Deus para me dar uma família séria. Mas agora eu estou vendo esse cara aí, isso não dá certo não. O cristianismo não funciona. Eu estou vendo, ó. O que o cristianismo causa? Agora, se você levar a sério a lei de Deus e o evangelho, as pessoas vão ver que você é diferente. Elas vão ver que você passa pelas dificuldades de forma diferente. Que você tem uma forma diferente de pensar, que é a forma de Cristo. Como Jesus disse, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para o que mais presta, senão para ser pisoteado pelo homem? Então, meus irmãos, aprendam a amar esta passagem. Para você amar essa passagem, você tem que se fazer uma única pergunta. O evangelho é realmente importante para mim? Se você entender o quanto que o evangelho é importante para você, você vai entender o quanto que é importante que a igreja seja preservada pura. Porque você sabe que quando você está no fundo do poço, pelo menos aqui, você pode vir para ouvir Jesus falar contigo. Mas se a igreja não for preservada em pureza, você vai vir aqui e vai ouvir as mesmas coisas que os atores da Globo estão dizendo. As mesmas coisas que no bar estão fazendo. E aí você vai ficar sem esperança. Então, essa é a consequência da igreja preservar a sua pureza ou não. É se as pessoas vão ter ou não vão ter um lugar para encontrar Jesus. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo pregou aos Efésios? Atos capítulo 19. Quando o apóstolo Paulo pregou aos Efésios, vocês lembram que quando a igreja chegou aos Efésios, pessoas que serviam a ídolos eram salvas, eram libertas. Se a igreja dos Efésios abandonasse o primeiro amor e deixasse de preservar a sua pureza, que esperança haveria para os Efésios? Eles vão chegar na igreja de Éfeso e encontrar a mesma coisa. Eu adoro o ídolo aqui, eu adoro o ídolo lá. Então não faz diferença. Eu vou voltar para o templo da deusa Diana. Se tem adultério, mentirada, enrolada aqui, então eu volto.
para ser as coisas como sempre foram. Isso é o que está acontecendo no Brasil, meus irmãos. Você tem muitos cristianismos que não faz diferença ser ou não ser. E isso, para a gente fazer a diferença, nós vamos ter que pôr em prática. Não é algo automático. Essa igreja aqui, ela não mantém sua pureza de forma automática. Cada um de nós temos a responsabilidade de se posicionar. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Verso 15. Todavia não os tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Então vamos falar para finalizar como é que é isso aqui na prática. Você vê que nesse estágio da disciplina, nesse estágio aqui, a pessoa não é tratada como inimigo. Ela está em um pecado grave, então, é uma coisa grave, que está causando escândalo. Está causando mal para as pessoas. As pessoas estão sofrendo por causa daquilo. Mas a pessoa não é tratada como inimigo, ela é admoestada. Então vejam que existe aqui uma responsabilidade de toda a igreja de admoestar aquela pessoa. Não vos mistureis com ele. O que quer dizer não vos mistureis com ele? Quer dizer que aquela pessoa que está sendo admoestada não pode ser tratado como se fosse comum o que estivesse acontecendo. Tipo assim, fulano, vamos lá em casa assistir um futebol. Tem algum problema com isso? A priori, não. Só que se essa pessoa está em casa agredindo a mulher, se embriagando, cometendo idolatria, passando cheque sem fundo por aí, e você está convivendo com essa pessoa como se nada tivesse acontecido, aí é um pecado da sua parte. E você não está atento para as vítimas. O João adulterou contra a sua esposa. João, vem aqui em casa para a gente fazer um churrasco e assistir um futebol. Nós continuamos 100% amigos, tá? Pode fazer o que você quiser com tua mulher, se quiser trair. Nós somos amigos. Isso é falta de amor. Se for falar com o João, você tem que ligar para ele não nesse tom assim. João, toma vergonha nessa tua cara. Você é um ingrato contra a mulher que Deus te deu. Você é um ingrato contra o seu filho fazendo essas loucuras. Volte para Jesus antes que seja tarde. Isso é amar as pessoas. É ter consideração pelas vítimas que estão sofrendo. Estão sofrendo. Se coloque no lugar daquela mulher. Se coloque no lugar daquela pessoa que foi roubada, que foi enrolada, que foi maltratada. Se coloque no lugar das vítimas. É assim que Deus faz na Bíblia. Ele se coloca no lugar das vítimas. Jesus diz, quem perseguir vocês, mentir contra vocês, está fazendo contra mim. Jesus se coloca no lugar das vítimas. Nós acobertamos os malfeitores. Isso é falta de amor. Pensa no que alguém que sofre isso, o que ela sofre. Para você ficar de amiguinho lá, não é amiguinho não. É repreensão sim. Toma vergonha na tua cara e para e seja um homem de verdade. É isso que eu vou falar. Você quer aprender de Jesus? Eu vou te ensinar sobre Jesus. Você quer aprender a ser um homem de honra? Você quer aprender a não ser caloteiro?
a não ser devasso, a não maltratar as pessoas por aí, eu te ensino, mas eu não sou teu amiguinho enquanto você faz mal para as pessoas. Não vos mistureis com ele, que vos aparteis. Não fica nessa misturazinha, não. Eu não entendo. Como é que a gente perdeu o amor pelas pessoas? As pessoas sofrem as coisas, as pessoas ficam do lado como se fosse um amiguinho. E vocês sabem que nem vocês gostam disso. Alguém te faz mal, te maltrata, e aí teu amigo, em vez de ficar do teu lado, fica do lado da pessoa. Por que Deus vai abençoar uma coisa dessa? Vocês querem saber por que tem muita confusão no Brasil, confusão espiritual? Porque essa passagem não está sendo obedecida. Mas aqui nós vamos obedecer. E é por isso que vocês sabem que aquela mesa ali não é qualquer um que pode participar. Você tem que ter critérios. Tem que ter regras. Porque nós precisamos preservar a tradição dos 12 apóstolos. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos por Jesus Cristo. Porque ele instituiu uma igreja para que ela fosse um porto seguro de esperança. No meio da igreja nós podemos ver resplandecer a luz da verdade para a esperança dos pecadores. Mas aonde essa luz é ofuscada, aonde há comunhão entre Cristo e Belial, entre luz e trevas, ali não há mais amor, ali não há mais graça, ali não há mais misericórdia. Senhor, que nós venhamos ser uma igreja verdadeiramente amorosa, que nós venhamos ser uma igreja exemplar. Que os casais olhem para esta igreja e vejam, aqui os casais se amam. Aqui os pais cuidam dos filhos. Aqui os homens são honrados. Aqui os humilhados são exaltados. Aqui aqueles que não viam mais sentido na vida encontram esperança. E nós venhamos ter uma comunidade onde as pessoas aprendem que Deus é real, Ele é vivo e a sua palavra se faz valer. No nome de Cristo eu oro. Amém.